Deus faz é completo, não é pela metade. Então, louvado seja o nome do Senhor por essas duas crianças, essas duas meninas, Kailane e a Sirene. Que Deus abençoe elas grandemente e que elas venham ser bênção e estejam nos propósitos do Senhor para a vida dessas famílias e para a vida também desta igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora então meditar na palavra de Deus. E ontem, irmãos, nós falamos aqui sobre, assistimos o filme, e aquele filme é baseado em fatos reais, em fatos verdadeiros, que aconteceu realmente. E é bem assim, bem interessante, né? Então, nós vamos estar lendo alguns versículos bíblicos e vamos meditar sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Mas antes de nós lermos aqui a palavra de Deus, quero que você feche seus olhos, um pouquinho a tua cabeça. Vai estar no telão ali, vai ser fácil você achar-nos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui, meu Deus, para falar contigo, te adorar, te glorificar, como foi feito nos louvores. E agora nós queremos ouvir a tua palavra. E que esta palavra nessa noite, ó Deus, possa vir diretamente do Senhor, da tua boca e falar conosco. Eu me coloco na tua presença pedindo, Senhor, perdão sobre a minha vida e perdão sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão. Que nós possamos abrir o nosso coração e receber a mensagem do Senhor que fale as nossas vidas. Que essa mensagem fale a cada um que aqui está, desde o menor até o maior. Que essa mensagem fale comigo e com todos que aqui estão. Toque as nossas vidas, ó Espírito Santo. Eu me coloco na tua dependência e peço a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Então está a lista de Provérbios 22, 4, diz assim: a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Oh, glória a Deus. Pode deixar lá no texto. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós assistimos ontem o filme, aquele filme, O Milagre da Fé, baseado em um caso verdadeiro, verídico. E a gente pode ver naquele filme que Deus trabalhou na vida, principalmente de 3 pessoas, e que no testemunho dessas 3 pessoas, tocou o coração de centenas e talvez de milhares de pessoas, por intermédio do filme e pelo testemunho dessas pessoas. Nós podemos ver no início do filme, todos que assistiram, alguém já assistiu, a gente vê que aquela mulher, ela era cheia de fé, tremendamente cheia de fé, mas ela tinha algo na vida dela que ela precisava corrigir, que ela precisava mudar. Ela tinha falta de humildade na sua vida. Ela achava que o que ela acreditava era verdadeiro, crer em Deus realmente. A fé dela era tremenda, mas ela achava que as coisas tinham que ser do jeito dela. Ela não tinha humildade para receber também o que Deus fazia por intermédio das outras pessoas. Ela achava que os cânticos que tinham que ser cantados na igreja tinham que ser do jeito dela. Ela achava que a palavra final tinha que ser a dela. Tanto é que ela não se acertava com o pastor, porque o pastor tinha um ministério jovem, cantava hinos animados para animar principalmente os jovens. Ele queria que os jovens ficassem perto da igreja, estivessem mais animados, gostassem da igreja, amassem a igreja, para vir à igreja. Porque na juventude, na adolescência, a tendência dos jovens que estão aqui, eu sei que tem alguns aqui e sabem que o que eu estou falando é verdade, é a vontade de se animar, de se alegrar, talvez até de pular, de cantar. E se isso não for feito na igreja, a tendência deles é ir procurar lá fora no mundo. E esse pastor, ele amava muito a questão da juventude e queria trazer que os jovens ficassem mais perto de Deus. Mas essa mulher, ela não aceitava isso. Ela achava que isso era errado. Ela criticava o jeito do cabelo do pastor, e nem era tão crítico, né? Mas ela criticava o jeito do cabelo do pastor, o jeito que eles cantavam, o jeito que eles se animavam. Ela criticava, ela não aceitava, ela achava que tinha que ser do jeito dela. E tanto é que o pastor começa a trabalhar com o filho dela,
porque o filho dela estava sendo assim bastante rebelde, estava entrando naquela época da adolescência, dos 14, 15 anos, e ele estava ficando rebelde, estava se afastando dela, achava que ela era muita pressão dela para cima dele, achava dessa forma, e o pastor começa a trabalhar com aquele jovem. Mas o que acontece? Essa mãe, ela tinha uma fé tremenda, ela acreditava em Deus, quem assistiu sabe, quem já viu esse filme sabe, mas faltava a ela humildade, para aceitar também os outros. Assim a nossa vida, muitas vezes, na igreja, irmãos. Somos pessoas que temos uma tremenda fé, uma maneira temente a Deus, mas nos falta aceitar o grupo. O grupo que é a igreja, que são as outras pessoas. Entender que a igreja é um grupo e Deus não trabalha somente na minha vida, mas Deus trabalha na vida de todos que ali estão. E a vontade de Deus é para que todas as coisas cooperem para todo o grupo que aqui está. Visando os jovens, os adolescentes, desde as crianças até o mais idoso. É assim que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. É assim que Deus deseja trabalhar em nossas vidas. E quando nós começamos a achar que uma coisa é bom, é maravilhoso, nós também temos que aceitar o que o outro também. Qual é o ministério do outro, qual é o desejo do outro também. Porque nós somos um grupo, somos um corpo. Então a mão não pode dizer para o outro, eu não preciso de você. A mão não pode dizer, eu não preciso do pé. A mão não pode dizer, eu não preciso da cabeça. Porque nós somos um corpo e nós precisamos uns dos outros. E o Senhor trabalha para todos nós. Amém? O Senhor nos abençoa a todos. O Senhor nunca vai visar lá do céu para abençoar um unicamente. Porque Deus tem propósitos. E esses propósitos é para todos nós. É para alcançar outras pessoas que estão lá fora. É para alcançar outras pessoas. Então nós temos que ter humildade e reconhecer isso. Que Deus precisa de nós para servir. Para muitas vezes, como diz o ditado, muitas vezes nós temos que abaixar a bola no chão para que o jogo se dê bem, para que o jogo vá em frente e aconteça. Não podemos estar com a bola só no alto. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que ser usados do nosso jeito, mas nós também precisamos entender o outro. Como diz o texto da Santa Ceia, que examine-se a cada um a si mesmo, e não devemos, aquele que participa da Santa Ceia indignamente, não sabe discernir o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? É a igreja, é as pessoas, irmãos, não é o corpo de Jesus quando ele estava aqui há 2000 anos atrás. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que discernir uns aos outros, nós temos que entender o nosso irmão, entender a pessoa que está ao nosso lado, o que ela precisa, qual é os seus desejos, qual é as suas tristezas. É assim que nós temos que ser, um corpo diante do Senhor. E para isso, muitas vezes, nós temos que ter humildade. Porque dentro de um grupo de 50, 30 pessoas, é muito difícil que todos pensem igual a mim. É muito difícil. Uns vão pensar diferente, algumas coisas nós concordamos. Como diz o nosso alvo, é Cristo. Mas mesmo em Cristo, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, nós temos que entender uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. A segunda parte, que era o menino que não... Então esse versículo aqui deixa bem claro. A humildade ao temor do Senhor traz riquezas, honra e vida longa. Então quando nós temos um coração humilde na presença de Deus, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, compreendendo uns aos outros, faz com que nós traz as riquezas de Deus sobre a nossa vida, a honra e a vida longa. Amém? Mas eu quero, esse é Provérbios 22, 4, sobre humildade. Agora nós vamos lá em Hebreus 11, 6. Desculpe aqui, Mateus, eu errei. É a segunda lá que eu coloquei para você lá. Efésios, tá bom? Agora nós vamos ver sobre a vida do menino. A situação do menino. O menino do filme, ele não aceitava o fato de ser adotado. Ele não aceitava o fato de ser adotado. Aqui quero falar com todos os adolescentes que eles estão. O menino não aceitava o fato de ser adotado, que tinha sido abandonado pela mãe biológica, não gostava da mãe adotiva e estava se tornando rebelde a cada dia por esse motivo.
com certeza isso iria destruir a sua vida. Ele não aceitava aquela situação, ele não gostava da mãe adotiva dele, porque tinha no coração dele que ele foi abandonado, ele foi rejeitado, e isso crescia no seu coração cada dia. E Deus precisava trabalhar isso na vida daquele menino. Deus precisava trabalhar na vida dele, para mostrar que os seus pais adotivos o amavam muito, e que acima de tudo Deus o amava grandemente. O que eu quero dizer a todos vocês que aqui estão, Deus ama você grandemente. Deus te ama grandemente e tem a solução para todos os teus problemas. Basta apenas abrir o teu coração e deixar que Ele trabalhe na tua vida, que Ele realize a obra que é necessária na tua vida. Mas você tem que abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida. Você não pode se fechar para Deus, se fechar como um muro e não deixar Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus tem as melhores coisas para a tua vida. O pastor falou aqui sobre obediência, que nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a obediência quebra a maldição. Muitas vezes as pessoas dizem, mas na minha vida nada dá certo, na minha vida dá tudo errado, na minha vida nada é certo. Porque talvez esteja faltando obediência em alguma coisa na tua vida. E a palavra de Deus diz que a obediência quebra maldições. Glória a Deus! Então obedeça a palavra de Deus, para que seja quebrado esse fardo, que talvez você diga, nada dá certo na minha vida, nada acontece. Pois eu te digo em nome de Jesus, que se você obedecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as maldições vão ser quebradas na tua vida, e as coisas vão começar a dar certo. Glória a Deus! Do jeito que te faz feliz, do jeito que vai fazer você feliz, realizada, é a obediência à palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, nós não estamos aqui, até que quando você olha para a oferta, a gente sempre fala isso, nós não estamos aqui simplesmente você quando oferta, não oferta para trazer dinheiro para sustentar pastor, muito menos nós estamos aqui, irmãos, para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho do Senhor. Então, quando nós fazemos coisas para cooperar nas coisas, você lá tem que pagar a tua conta de luz e água, você tem que pagar os teus impostos do que você tem, tudo isso é preciso. Então, quando nós trazemos a nossa oferta para a casa do Senhor, ou o dízimo, nós estamos mantendo a obra do Senhor. O mundo diz, vai levar dinheiro para a igreja para quê? Porque o mundo, irmãos, acha que só o mundo precisa de dinheiro. Que a obra do Senhor fica em último lugar. Pode ficar em último lugar que não vai ter problema. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que amar a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas voltando aqui, temos que abrir o nosso coração e obedecer a palavra de Deus. Desde as questões de batismo nas águas, é um dos princípios bíblicos. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, para crer, nós temos que crer na palavra. Jesus nos deu exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Glória a Deus! E pelos seus ensinamentos, que é esta palavra. Nós não estamos aqui para pregar uma doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular, e muito menos uma doutrina de uma religião. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho que foi deixado por Jesus Cristo. Glória a Deus! Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Esses são os 4 itens necessários para a nossa vida. O princípio é a salvação. Depois, o batismo no Espírito Santo, igreja. Nós temos que buscar o batismo no Espírito Santo para permanecermos fiel. E essa é mais uma coisa que aquela mulher orou, pedindo: Espírito Santo, preciso do teu auxílio. Para que nos momentos difíceis da nossa vida, possamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Se tivermos um momento de tristeza, o consolo vem do Espírito Santo. A cura vem por intermédio do Espírito Santo. A volta de Jesus, seremos levados aos céus pelo Espírito Santo. Se não buscarmos o Espírito Santo, igreja, não vamos poder permanecer fiel. Para permanecer fiel até o fim, temos que buscar o poder do Espírito Santo. Amém? Momentos de fraqueza,
É o Espírito Santo que vai nos ajudar. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É o Espírito Santo. Aí pode dizer, não, mas eu não vou cair nunca. Todo mundo tem fraqueza, irmãos. Todo mundo tem fraqueza na vida espiritual. Pastor, pregador, evangelista, quem quer que seja. Todos têm fraqueza. E por isso precisamos do Espírito Santo para nos fortalecer. Amém? Então esse menino, ele estava se tornando rebelde diante dos seus pais. E a situação estava crítica. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que aconteça as promessas de Deus na tua vida, filho e filha. Mesmo adulto, honra teu pai e tudo lhe irá bem e terá a vida o quê? Longa. Aonde? Na terra. Irmãos, honra o pai e a mãe. A honra não quer dizer, tipo assim, depois que os filhos casam, vão ter suas próprias vidas, eles vão dirigir as suas vidas, eles vão ser condutores das suas vidas. Mas a honra ao pai e mãe tem que existir até enquanto os pais forem vivos. Por quê, irmãos? Tudo irá bem e terá vida longa. Volta o versículo lá 2. Honre seu pai e sua mãe. Atenção, adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens. Os adultos já estão crescidos, mas adolescentes e jovens. Honre seu pai e sua mãe. Crianças também. Como adulto, crianças também. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. O que é as promessas? É as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Para termos direito nas bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Os pais são deixados por Deus. Aonde que vai? É o primeiro canal de bênção. Antes da igreja, antes do pastor, antes de qualquer pessoa que possa orar por você. O primeiro canal de bênção são os pais. De onde vem a direção de Deus, a bênção de Deus. Se você honrar teu pai e tua mãe, se você honrar eles, aquilo que eles disseram, Deus te abençoe meu filho, aquele amor que eles têm por vocês, vai se transformar em bênçãos nas promessas de Deus. Amém? Tá. Isso faltava para aquele menino. Ele estava se tornando rebelde. Depois daquele trágico acidente, e que Deus deu vida para ele novamente, ele aprendeu isso na vida dele. E passou a honrar seus pais com todo o seu coração, com todo o seu carinho. Mas eu digo para vocês, irmãos, não vamos deixar acontecer tragédia nas nossas vidas. Não vamos deixar acontecer, somente os jovens aqui. Tem que ser Deus o livre, ser repreendido em nome de Jesus. Tem que ir para uma cadeia, tem que ir por dificuldades. Não vamos deixar isso acontecer. Os adultos também. Não vamos desobedecer a palavra de Deus. Para que tenha que vir alguma coisa e tem que acontecer um milagre na nossa vida. Vamos deixar as promessas se cumprir na nossa vida. Porque a dor é triste. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que? Sacrificar. É melhor obedecer do que? Sacrificar. Na época eles sacrificavam, tinham que sacrificar animais para o perdão dos seus pecados. Depois, o sacrifício de Jesus foi sacrificado por nós, então é o sacrifício de Jesus que nos salva. Mas para isso, nós temos que obedecer. E senão, vai ter que sacrificar, passar por dificuldades. São os puxões de orelhas que às vezes Deus faz nas nossas vidas para nos corrigir, nos colocarmos no caminho. Não deixe isso acontecer. Amém, irmãos? Então, Deus corrige a vida daquela menina. O terceiro item. A pessoa que foi também abençoado por Deus nesse milagre foi o resgatador, a gente diz aqui corpo de bombeiro, né? Mas o que resgatou o menino? Ele não acreditava em Deus e Deus falou com ele. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava que Deus existia, mas Deus teve que falar com ele e ele ouviu a voz de Deus e viu naquele milagre, ele passou a crer em Deus, a acreditar em Deus. E porque Deus trabalhou na vida dessas 3 pessoas, milhares de pessoas ouviram esse testemunho e foram abençoadas. E são abençoados até hoje. Não tem como eu já assisti a 3ª vez esse filme e não tem como você assistir sem ficar emocionado. Por quê?
Porque você tem certeza que foi um caso verdadeiro que aconteceu. Então é tremendo. Mas isso, irmãos, não vamos deixar para passar um sacrifício na nossa vida por falta de obediência ao Senhor. Quando o teu filho te desobedece e faz qualquer coisa errada, o que você faz? Você vai corrigir ele. Talvez dar umas palmadas, talvez dar uns puxão de orelhas. Isso vai doer. Nossa, como é muito a surra do pai quando ele era criança. Eu me lembro de umas 2 surras também do meu pai. Era muito ruim. Quando a gente faz alguma coisa errada e a gente fica aquele medo, puxa vida, meu pai vai puxar minha orelha, vai me dar umas palmadas, é muito ruim. Então, irmãos, é o mesmo temor que nós temos para com Deus. Se nós fizermos coisas erradas, obedecer a Deus, vai ficar ruim. Vamos ter que tomar uns puxão de orelhas. E isso não é fácil. Amém? Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Mas este homem, então, muda lá o próximo. Hebreus, agora sim. Hebreus 11:6. Esperar ela ajeitar. Olha lá, então Hebreus 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a quem? a Deus. Vamos ler todos juntos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. A última, glória a Deus. A última frase é: recompensa aqueles que buscam. Quando você busca Deus, Deus vai te recompensar. Glória a Deus! Tudo aquilo que você faz em direção do Senhor, pode ter certeza, Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar nesse sentido. Isso é em todas as coisas. Começando pela nossa salvação. Então, sem buscar a Deus, não tem como nós viver uma vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem não acreditava que Deus existia. Mas aí, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quando você vem na igreja, irmãos, quando você clama ao Senhor, quando você ouve a palavra de Deus, quando você busca, mesmo lá na tua casa, pode ter certeza que Ele recompensa aqueles que o buscam. Um dia de frio, um dia dificultoso como hoje, vir à casa do Senhor, tenha certeza que o Senhor te recompensa por isso. Você vai se sentir mais fortalecido, você vai ter mais entendimento como agir lá no teu trabalho, como fazer o teu trabalho. Deus vai te recompensar. Lembrando, irmãos, seja obediente ao Senhor, busque ao Senhor, seja humilde na presença de Deus e diante das pessoas. E Deus vai te abençoar grandemente. A humildade, irmãos, não basta, a gente vê que não basta só ter uma tremenda fé. E se não for humilde, é preciso ter fé. Esse homem, ele não acreditava em Deus. Deus falou com ele, que escutou a voz de Deus falando com ele. Mesmo ele não crendo, Deus mostrou. Talvez se Deus só fizesse um milagre na vida daquele menino, e ele não tivesse ouvido a voz de Deus, mesmo assim ele não ia acreditar. Mas ele acreditou porque Deus falou com ele. Só ele escutou a voz de Deus naquele momento. Então Deus operou um milagre, mudando a vida de 3 pessoas. Para isso eles tiveram que passar por essa dificuldade. Outra coisa que aconteceu, pode deixar ali o versículo. Outra coisa que aconteceu quando todo o povo, Deus já tinha feito milagre, que tinha dado fôlego de vida novamente para o menino, mas ele continuava só respirando e não acordava, não voltava, como disse, como é que a gente pode dizer aqui? Não voltava à vida. Ele estava só respirando. Até a princípio eles achavam que era por causa dos aparelhos. O médico achava que assim que ele tirasse os aparelhos dele, ele não ia sobreviver. E que ele tinha lesão no cérebro, estava tudo, como é que a gente pode dizer? Estava tudo complicado os órgãos dele. No cérebro, no coração. Estava cheio de problema. Os médicos tinham visto isso nos exames. E aí, eles continuaram buscando. Mas a mãe estava buscando e o pastor estava orando. Estavam buscando, estavam pedindo. Mas faltava a mãe fazer uma entrega. E
colocar realmente nas mãos de Deus. Irmãos, nós temos sérias preocupações na nossa vida. Às vezes, quando, por exemplo, supomos que uma pessoa foi internada, a tendência da pessoa é sair correndo tudo e se disparar daquilo para o hospital. Mas lá no hospital está nas mãos dos médicos, gente. É os médicos que vão trabalhar. Não adianta ficar ansiosa que ele está junto em cima, porque é os médicos que vão trabalhar na vida dele. Então, e quando se entrega alguma coisa nas mãos de Deus, irmãos, às vezes as pessoas entregam um problema nas mãos de Deus, uma dificuldade nas mãos de Deus. Eu já briguei bastante com o Felipe por causa disso, porque o Felipe é bastante apreensivo. Às vezes ele está orando, ele está pedindo alguma coisa, mas no mesmo instante ele está apreensivo, está nervoso. Já falei várias vezes com você, né, Felipe? Ele fica preocupado com as coisas, mas graças a Deus está tudo bem, tudo calmo. Então, essas preocupações acontecem com nós, irmãos, vamos parar com isso. Quando você entrega alguma coisa nas mãos de Deus, faça até onde você tem que fazer e aclamar e buscar a Deus. A partir desse momento está nas mãos dos médicos especializados para isso. Deixa lá e ora pedindo que Deus ilumine os médicos. Continua orando. Mas aquela mãe, ela não se desgrudava, ela achava que tudo era ela que fazia. Aquilo estava acontecendo porque era graças a ela. Era só ela, era por isso que estava acontecendo. Mas aí o pastor disse para ela, entrega nas mãos de Deus e confia nela. E ela fez isso. Mandou o médico tirar os aparelhos. Disse, pode tirar os aparelhos. Vamos agora confiar. Pediram para toda a igreja orar, todo o povo orar. As pessoas vieram orar lá na frente do lugar onde estava, o hospital. E começaram a orar, começaram a buscar. Isso é ter fé. Isso não é achar que só a minha fé vai realizar. Isso é achar, é grupo, é igreja. Achar que quando nós pedimos aqui, igreja, quando nós estamos, o corpo está perfeito, ele tem muito mais força, muito mais vigor. E aí, eles começaram a pedir para todo mundo orar. Mas uma das coisas que eles fizeram, o que foi mesmo? Foi glorificar ao Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo no problema, glorificar e honrar o nosso Deus. Porque Ele é todo poderoso. Quando nós oramos a Deus, honramos o nome do Senhor, glorificamos o nome do Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Quando realmente nós entregamos nas mãos do Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode realizar. Eu coloco nas tuas mãos. Até aqui eu fiz a minha parte, eu faço a minha parte. Davi fez isso. Davi fez isso. Enquanto o filho dele estava vivo, ele estava orando, estava pedindo, estava clamando, estava buscando. Mas aí Deus levou o filho. O que ele fez? Ele disse, agora o que eu tinha que fazer eu fiz. Agora está nas mãos do Senhor. Sei que um dia eu vou encontrar Ele novamente. Então, irmãos, qualquer dificuldade, quando você colocar nas mãos do Senhor, deixa as preocupações para o Senhor resolver. Não fique já pensando, Senhor, abençoa minha vida, eu te peço, eu te busco, mas daqui a pouco, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Deixa Deus resolver. Amém, irmãos? Obedeça a Deus, a palavra do Senhor, e depois deixa Ele resolver os seus problemas. Ele recompensa aqueles que o buscam. Creia na palavra, irmãos. Nós temos que crer na palavra, não é somente no que nós pensamos, é o que diz a palavra. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A palavra diz isto. Se você está buscando, então Ele vai te recompensar. Amém? Glória a Deus, é assim que tem que ser a nossa fé. Então, concluindo a história, Deus trabalhou na vida da mãe, do filho, e trabalhou na vida do homem, do resgate, e no final trabalhou na vida de muitas pessoas. Obedeça a palavra do Senhor. Só Jesus é o caminho. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou fazer isso, a pessoa não deve fazer isso, porque senão Deus vai lançar no inferno. Jesus não vai lançar ninguém no inferno, gente. Não vai. Ele veio aqui e ensinou o caminho e deu a sua vida por nós, para nos salvar. Quem deve seguir o caminho somos nós. Se nós não seguir o caminho, sair fora do caminho, nós não vamos chegar nos céus. Para onde que nós vamos? Existem só dois caminhos. Um que leva aos céus e um que leva ao inferno. Então, é as próprias pessoas que devem chegar aos céus e ver a vida eterna, obedecer
verdade e a vida, Jesus disse, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. É João, mãe. João 14, 6, 14, vamos assim. Então, irmãos, Jesus é o caminho. A palavra de Deus é a lâmpada, luz para os nossos pés. Essa palavra tem que ser obedecida, não religião. A palavra do Senhor tem que ser obedecida. E a palavra do Senhor nos salva. Não é pastor, não é igreja, não é religião que salva. É Jesus. Mas da maneira certa e da maneira correta. A diferença de quem busca, às vezes assim, por que os crentes vai ser diferente? A única diferença é buscar a Deus do jeito certo, como a palavra ensina. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Se você está colocando dificuldades, problemas nas mãos do Senhor, creia, Ele recompensa aqueles que o buscam. Essa é a palavra. Creia no Senhor de todo o teu coração. Espere com paciência no Senhor. Porque muitas vezes nós somos precipitados, somos igual criança. Queremos que as coisas aconteçam no exato momento. Irmãos, o pai não dá algo para o filho antes da hora. Falava sempre isso para Karina. Karina, no momento que você estiver preparada para ter o teu filho, filha, Deus vai te dar a bênção. Então chegou o momento. Nós temos que estar preparados para todas as coisas. Se você quer um emprego muito maravilhoso, se prepara para esse emprego. No momento certo, Deus vai te abençoar. Se você quer comprar algo maravilhoso, se prepara para esse momento. No momento certo, Deus vai te abençoar. Não seja precipitado, meu irmão, minha irmã. Busque do Senhor. É isso que a